Olá pessoal, eu sou o Anderson Thiago, editor do Intocados, e eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. A gente está chegando no final de mais um ano e sempre nessa época começam a surgir aquela lista de melhores lançamentos. Como o Intocados sempre se preocupou em falar não apenas do mercado nacional, mas do mercado internacional também da literatura fantástica, a gente trouxe uma lista dos melhores lançamentos de 2015 no mercado internacional. Eu fiz uma pesquisa entre várias listas que foram saindo nesses últimos meses, que apontavam 10 melhores, 20 melhores, 30 melhores livros. E fui selecionando aqueles que apareciam em mais listas, aqueles que sempre eram citados, e eu cheguei a uma lista com 30 nomes. Então a gente vai fazer alguns vídeos, algumas partes, trazendo sempre 5 livros por vez. É interessante notar duas coisas. A quantidade de livros de ficção científica que são citados como melhores do ano são bem maiores que os de fantasia. Então a gente vai ter muita ficção científica nessa lista. E outra coisa é notar o equilíbrio entre os lançamentos de autores, homens, e autoras, mulheres. Na minha lista de 30, tem 15 homens e 15 mulheres. Então é um equilíbrio maior do que eu pensei que ia ser. Então nessa primeira parte a gente vai falar dos 5 primeiros. Eu não cheguei a colocar em ordem, mas alguns que estão primeiros foram aqueles que foram mais citados, porque eu fui fazendo a lista de acordo com o que eu ia encontrando primeiro. Então vamos lá, a primeira parte. O primeiro livro é esse aqui, The Traitor, Baruch Cormorant, do Seth Dixon. Baruch Cormorant é uma história sobre a missão de uma mulher. Essa missão é destruir um império ao aprender a governá-lo. Baruch Cormorant é uma história de uma colonização muito parecida com a que houve aqui nas Américas, espanhóis e portugueses. A Baru, ela é uma jovem que ela mora numa ilha, e essa ilha é descoberta pelo Império da Máscara Vermelha, que é o grande império daquele mundo, e eles chegam lá nessa ilha e colocam seus costumes goela abaixo dos nativos e criminalizam os costumes dos nativos e matam aqueles que se negam a se submeter. A Baru, ela se submete, né? Mas não se submete verdadeiramente, ela finge que se submete, e ela cresce dentro do império e chega a ter uma posição de poder, né? E com isso ela é enviada para uma região desse império, né? A região da ilha que foi colonizada, que ela é uma região super perigosa, que tem rebeldes, tem espiões e tem duques que brigam pelo poder entre si. Ela é enviada para governar essa região em nome do Império, só que todos os que são enviados para lá acabam sendo assassinados. E ela ainda é muito inexperiente nesses jogos de poder. Só que tudo que ela faz, tudo que ela conquista, é para conseguir a vingança contra o Império. Então ela vai fazer de tudo para sobreviver e para ascender ainda mais no poder. O segundo livro é esse aqui, do Kim Stanley Robinson, Aurora. Aurora é uma história sobre a primeira missão espacial além do nosso sistema solar. Eles enviam uma nave com vários humanos em direção a um sistema distante, e 200 anos depois que essa missão chega nesse outro sistema solar, e a geração que chega lá já é outra geração, já são os tataranetos dos primeiros que foram na missão. E quando eles chegam lá, eles encontram um grande problema. Que problema é esse? Você só vai descobrir quando você ler o livro. Mas é uma missão de colonização
e quando eles chegam lá, o planeta não é exatamente o que eles imaginavam que fosse. O outro livro é esse aqui, Seven Eves, do Neil Stephenson. Eu já falei sobre ele anteriormente em um vídeo que eu fiz, porque eu comprei o livro, só que eu ainda não li. Né? O Neil Stephenson é conhecido pelo Snow Crash, que já foi publicado pela editora Aleph. Mas Seven Eves está sendo muito bem falado aqui no mercado internacional. Seven Eves conta uma história mais ou menos assim. O mundo está acabando, se transformou numa bomba relógio, e a humanidade se une para tentar salvar a si mesma. Só que mesmo com todos os esforços não é possível e apenas alguns sobreviventes escapam a bordo de uma nave para o espaço. 5.000 anos depois, esses sobreviventes deram origem a 7 raças diferentes e eles retornam numa missão de exploração espacial a um planeta totalmente modificado pelo cataclisma, um planeta desconhecido por eles, que é a Terra. The Water Knife, do Paulo Bacigalup, é o próximo livro. Ele é uma história pós-apocalíptica que conta sobre uma seca que atingiu todos os Estados Unidos, principalmente a região ali do Rio Colorado, e tornou a água o item mais precioso de todos. Como era de se esperar, alguns poucos ricos monopolizam a água e as pessoas pobres têm que enfrentar a falta dela. A gente segue 3 personagens principais. Um deles é um detetive barra investigador barra capanga de um desses ricos que controlam a água. A outra ela é uma jornalista e a gente tem também uma menina de rua, uma refugiada do Texas. Quando o Angel, que é esse primeiro personagem, esse capanga, né, que ele mantém a água dos ricos, descobre sobre uma nova fonte de água perto de Las Vegas, ele vai investigar e lá ele encontra essas 2 personagens e começa a aventura, né, uma aventura cheia de ação e tudo que você pode esperar de uma distopia pós-apocalíptica. Mas distopia no caso não quer dizer nada adolescente nesse caso. O último livro dessa parte, claro, é The 50th Season, da N.K. Jemisin. A N.K. Jemisin ela é um dos grandes nomes atuais da fantasia lá aqui fora. E esse livro dela conta uma história mais ou menos assim. A Esum, ela é uma mulher e ela chega em casa e descobre que o marido dela matou o filho deles e sequestrou a filha. Só que ao mesmo tempo que isso ocorre, também ocorrem mais 2 desgraças no mundo, a níveis globais. A maior nação daquele mundo, ela é praticamente destruída quando a maioria de seus habitantes é assassinada num plano maligno de vingança. E ao mesmo tempo, no continente, abre-se uma cratera no chão e essa cratera começa a expelir cinzas capazes de cobrir toda a atmosfera e evitar que a luz do sol ultrapasse. Então a gente tem a Esum em busca da sua filha, né, em busca do marido que sequestrou a filha. E a gente tem um mundo em colapso enquanto as nações lutam entre si, não por jogos de poder, mas apenas para ter o necessário para sobreviver. Então, pessoal, são esses os 5 livros que eu trouxe hoje na nossa primeira parte dos 30 melhores lançamentos do mercado internacional. Eu espero que algum desses livros esteja cedo disponível no Brasil, porque são livros que foram citados por várias fontes como bons livros. Eu pretendo lê-los todos, estão todos na minha lista, mas até o momento eu só comprei o Seven Eves e ainda não li porque a fila de livros para ler é enorme como sempre. Então espero ver vocês na próxima e abraço, valeu!